Bom dia a todos. Agora dando sequência aí a essa série de corpo e mente, eu falei no vídeo anterior que nós íamos falar agora do glúten, né, especificamente. Então, o que eu aprendi sobre o glúten, né? O glúten, ele é uma substância formada no processo, porque as pessoas falam assim, isso aí tem glúten. O glúten, na verdade, ele não aparece assim pronto. Ele é produzido no processo de preparo da farinha, quando envolve água e em movimento com aquela farinha. Ela vai batendo, vai misturando, e aquilo é como se fosse digamos assim, quando a gente vai fazer um bolo, a farinha não vai mudando e tal, aí você acaba produzindo ali um bolinho, uma coisa qualquer, né? O glúten é mais um bolinho produzido nesse processo. Então, só que o glúten, ele atua muito, segundo aí os estudos, né, na tela do intestino, que é como se fosse uma peneira que o intestino tem, para deixar passar somente aquelas substâncias que vão nutrir o organismo através da corrente sanguínea, né, que vai levando para as intimidades celulares aquilo que o intestino vai processar, porque aí são as vitaminas, proteínas, sais minerais, etc, etc, mas já processadas, né, dentro do intestino. Porque no intestino é que é o grande esquema de vida, né? E aí quando você come muito glúten, vai comendo, 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 aquilo vai afetando a tela, que é como se fosse um coador. Vamos falar coador. Tela, eu acho que dá a ideia de passar muita coisa. O ideal é o coador. Você pega um café, você vai botar lá o pó e vai coar. Aquele café que você bebe, você não sente o pó, porque o coador só deixa passar partículas muito pequenas do café, né? Que se ele não deixasse passar nada, você não ia ter café nenhum. Mas quando você passa pelo coador, aquele café que passou é partículas mínimas, que é o suficiente para dar o gosto na água que você fez o café, e você vê que o que você sobra do café joga fora. Se você fosse comer o café puro com uma colher, aquelas colheres que você bota no coador, ia ser indigesto, né? Mas, digamos, você tem o café como resultado desse coador que você botou ali. Então o intestino é igualzinho, ele tem uma tela, que é o coador, que o intestino produz tudo que tem que produzir, transforma todos os alimentos, ele usa todos os aminoácidos ali para fazer os seus processamentos, e aí ele vai separar aquilo que é para passar para o outro lado, que entra na corrente sanguínea. Então tudo passa por esse coador, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? Quando esse coador rasga, o que acontece quando você rasga um coador? Você vai dizer, esse café tá cheio de pó aqui, ó. E aí vai fazer cara feia, porque tá cheio de pó no café. Vai acontecer a mesma coisa no seu sangue. Você vai, por causa do excesso de pão, de massa, de pizza, de coisa que tem glúten, você vai ferrando com o seu intestino. E aí uma das coisas que acontece é essa. Ele provoca esse rompimento desse coador que você tem no intestino, que vai levar somente substâncias para nutrir o seu corpo. Aí o que acontece quando você rompe? Vão passar proteínas não processadas no intestino. Aí quando ela entra, essa proteína sem ser processada entra na corrente sanguínea, o seu sistema imunológico vai reconhecer essa proteína como algo estranho. E eles passam a destruir essa proteína. E aí você não vai ter essa proteína. Aí a doença autoimune que você tem, que vai surgir a partir disso, é exatamente aquela doença pela falta daquela proteína, que ela não chegou processada e foi combatida pelo sistema de imunidade do corpo. E aí, assim como uma proteína, outras substâncias que passaram de forma inadequada, né? Quer dizer, o seu intestino não está filtrando direito essas substâncias todas. Eu estou falando de proteína, mas tem outras substâncias que também podem ter o mesmo processo. Porque a gente não pode botar na corrente sanguínea a coisa in natura, ela tem que ser processada.
pelo intestino, tem que ser tratada pela aquilo que hoje em dia eles chamam de um outro órgão, que é a microbiota, né? Quer dizer, que processa com as suas bactérias da fermentação, né? Elas vão transformando as coisas, né? Como os produtos que a gente faz aqui com bactérias que transformam, né? Então essas fermentações que você vê são feitas por bactérias. Então quando você toma um antibactericida, você mata essas também, ou seja, você destrói a sua microbiota, que ela, dentro desse processo, é uma infinidade de bactérias, é incontável a quantidade, são trilhões e trilhões de bactérias que a gente tem no corpo fazendo esse processo, esse trabalho. Ele vai transformando os alimentos e tirando as substâncias que depois, nesse processo, passa para a corrente sanguínea distribuir em todo o organismo. Se nós não tivéssemos corrente sanguínea, ia produzir no intestino e não ia ter quem levasse. Como é que ia transportar as substâncias para as células? É através da corrente sanguínea. Mas na corrente sanguínea tem que estar aquilo que está adequado. Por isso que faz exame de sangue. Por quê? Porque de acordo com o que é encontrado no sangue, os médicos conseguem observar como é que está trabalhando o teu intestino. Então algumas coisas que você acha no seu exame de sangue, eles são chamados de marcadores. Eles apenas identificam que por causa daquele marcador você terá uma determinada doença ou tem uma doença por causa que aquele marcador aumenta a quantidade ou diminui a quantidade, né? Aí eles têm aí uma forma de calcular do quanto deve ter de cada um. Por isso que tem que ir ao médico, o médico lê o seu exame de sangue e identificar pela quantidade o que pode estar a mais ou a menos dentro do teu organismo, né? Por exemplo, esse tal do PSA, que a gente faz para a próstata, né? Todo homem tem que fazer isso. Quando ela está elevada, o PSA não faz mal nenhum. Ele apenas é uma substância que é produzida quando existe um processo na próstata de aumento da próstata, uma transformação qualquer. Aí o médico vai ver, ó, só que o PSA, antigamente, ele era um marcador absoluto. PSA está alto, o sujeito então tem câncer na próstata. Hoje já se sabe que o que tem que ser analisado não é a quantidade de PSA. O que tem que ser analisado é o crescimento dessa quantidade. Então ele faz um exame numa semana, um exame na outra, um exame na outra. Em 3 semanas, se o pulo do aumento do PSA foi muito grande, então o processo está dinâmico de crescimento celular, que pode ser uma hiperplasia benigna ou maligna, pode ter um câncer. Se bem que a benigna é no interior da próstata, a maligna é no entorno da próstata. Por isso que o toque retal localiza câncer em próstata, porque o médico dá o toque na próstata, pelo lado de fora. Mas a parte que ele dá o toque é para ver o que está na parte de fora da próstata. O que está dentro ele não vai ver, né? Precisará fazer uma sonografia, um exame desse aí diferente. Mas então é isso. Quando, voltando aí ao glúten, né? Ele vai provocar a produção no seu sangue de substâncias necessárias, mas que não foram devidamente processadas, e quando elas não são processadas e vão para o sangue de uma forma irregular, ou seja, não processada, é como se você, olha só, você vai fazer uma sopinha, vai amassar bem a batata. Mas se você tiver amassando errado a batata, vai ficar uns pedacinhos de batata na tua sopa, não vai? Aí você vai reclamar que a sopa não está homogênea, está cheia de pedacinhos de batata. Agora, nesse caso, o que vai acontecer? Você ou não vai querer a sopa, se você for muito chato, você não quer a sopa porque tem uns pedacinhos de batata, ou você vai comer a sopa e dizer, essa sopa não estava legal, tinha que ter batido mais, tinha que ter feito o que eu falo, que é a dança do liquidificador, né? Você vai mexendo com o liquidificador assim, para dar homogeneidade naquilo que você está querendo transformar num creme, né? Então, às vezes não dá. É a mesma coisa com o teu intestino, porque você comeu glúten. Ele vai destruir aquilo que vai passar fluidicamente para o seu sangue. E aí
Eu estou falando de proteínas, que é o que mais acontece aí, que geram doenças autoimunes, mas pode ter outras substâncias também que não vão ser aceitas pelo seu sistema imunológico ou não vão fazer o efeito que deveriam fazer, porque simplesmente você rompeu. Aí começam as doenças e aí os médicos começam a tratar e não sabem muitas vezes que foi através de um processo desse, né? Então nós vamos falar mais um pouco aí, vamos seguindo adiante, eu não quero estender o vídeo, para falar da alimentação, o que é bom você comer, o que você deve, como é que se cura diabetes, porque dizem que não cura, cura. Diabetes, óbvio, não cura quando teu pâncreas já está totalmente estourado, mas isso a gente vai falar mais em outros vídeos. O meu mais profundo namastê.